Filme, é um filme que eu assisti já tem alguns meses, assisti de novo, recentemente, para o evento, e, e tem muita coisa para falar sobre ele, assim, minha parte ruim é sempre conseguir falar pouco, assim, eu falo muito, mas eu vou tentar organizar um pouco das ideias e eu vou deixar uma grande parte, eu sempre tento fazer, eu falei para as meninas, né, eu sempre tento fazer uma coisa meio equilibrada, assim, que não seja uma coisa que ninguém vai entender, e ao mesmo tempo uma coisa do tipo, não, isso daí eu já vi numa notinha de internet. Então, uma coisa meio equilibrada, para que depois, junto com as perguntas, a gente possa, se for o caso, avançar um pouco mais ou ir para um outro caminho, para que possa ser uma troca, né? Acho que é uma ideia boa. Vou tentar ir por aí. Bom, estou partindo da ideia que todo mundo assistiu o filme, ou todo mundo, muita gente, pelo menos a maioria. Eu não vou entrar nos detalhes do filme. Não sei se conta como spoiler, já que é um evento para falar do filme. Mas um detalhe importante para mim é que eu sei que tem, ainda que leves, tem algumas divergências na língua. Então, se alguém não entender alguma coisa que eu falar, alguma palavra, etc. Piadas é muito provável, porque tem umas piadas muito específicas, mas eu vou tentando adaptar. Mas fica à vontade de levantar a mão, me cortar, e a gente vai se adaptando. Bom, o que eu acho interessante de começar a falar, né, do ponto de vista do filme? A ideia do filme mostra algo que aparece muito na clínica. Só que eu acho que o filme mostra de uma forma muito mais escrachada, muito mais óbvia, muito mais palatável. O que aquilo, às vezes, na clínica a gente percebe um pouco mais implícito, um pouco mais escondido. Ainda que menos hoje em dia, mas tem essa coisa mais escondida, né? O filme não, ele deixa bem escrachado algumas diferenças e eu acho que é isso importante para a gente trabalhar. Eu vou tentar fazer um passeio aqui, um pouquinho do filme, um pouquinho de teoria, para eu tentar encaixar o que eu estou falando, tá bom? Tem duas formas de explicar, quer dizer, deve ter 755 formas de explicar, mas eu gosto de explicar o que eu vou falar, que é o eu ideal, o ideal do eu para começar, de duas formas diferentes. Esses conceitos que dá para ver, como eu falei, que são gritantes no filme, eles não são conceitos, são conceitos freudianos, para começar. Lacan toma isso de várias formas, mas são conceitos freudianos. E não são conceitos. Palavra que eu uso, eu vou usar uma palavra bonita, se vocês me acharem chique por aí. Não são conceitos conclusivos. Eles não fecham um tema. Mas são conceitos que amarram com vários outros. Isso é importante, pelo menos do ponto de vista do Lacan. E é onde eu quero chegar. Eles têm uma certa sustentação, uma certa base, mas eles vão para outro lugar. Bom, no filme, a gente tem um começo muito específico, né? Que é o momento que a Elizabeth, vou chamar pelos nomes, a mais velha, que já é uma rótulo, e a mais nova, que é a Sue. Que a Elizabeth toma aquela notícia sem querer querendo, ela está no banheiro, etc. Ela fica sabendo do lugar dela. E aí eu acho importante dizer as coisas de propósito dessa forma. A mensagem que chega para ela, ali, quando ela está no banheiro, que o produtor fala, não, ela está muito velha, precisamos de outra, ela não escuta essa parte. Isso marca um lugar para ela no mundo, isso marca um lugar para ela naquele contexto. Isso é interessante porque quando Lacan vai dizer no texto Função e Campo da Falha da Linguagem, 53, o Lacan fala isso. Agora, subindo um pouquinho o tom, aí depois eu volto. Para a teoria, vai e volta. Subindo um pouquinho o tom, o que o Lacan vai falar no Função e Campo da Falha da Linguagem, entre várias outras coisas, que é um texto base, um texto excelente para começar a sofrer? Talvez, mas também para começar. É um texto bom para começar. Ele vai falar sobre a comunicação. E eu gosto muito desse tema, né? E ele vai falar a ideia assim, quando a gente fala, a ideia de quando a gente está falando com o outro, isso não tem a ver com uma comunicação. Ele vai falar bastante isso no texto Função e Campo, ele vai falar bastante isso no Seminário 2. Então vamos lá. Ele está dizendo a comunicação, do que a gente supõe que seja a comunicação, para a psicanálise lacaniana, não se trata de comunicar. Eu não estou conversando. A mensagem que vai não é uma mensagem outra que volta, e tem outros detalhes sobre isso. Mas ele vai dizer, a gente fala para marcar um lugar. E aí teve uma vez que eu estava numa aula na USP com o Christian Dunker, ele falou uma coisa, ele falou muita coisa, mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, né? Ele falou, a voz do eco está na caverna?
É uma frase curiosa, né? Ou seja, a voz do eco está no sentido do local, ela está na caverna, ou ela passa pela caverna, ou ela se inicia na caverna. Onde está essa voz? Então, aquilo que você escuta de uma caverna parte da caverna? Não. Se é a ideia de um eco, isso partiu de você. E aí eu costumo fazer um paralelo dessa história da comunicação com som e campo com a ideia do morcego, né? Morcego meio ceguinho, tadinho, tal, tá andando, tá voando, solta uma sonda, ela bate na parede, volta, e ao voltar ele entende o seu lugar, e ele pode desviar, pode não desviar, se ele quiser bater a cabeça. Ele entende o seu lugar com a mensagem que volta. Isso é uma analogia que eu gosto de fazer para pensar o que o Lacan quis dizer com isso. Então, quando a gente escuta ou quando a gente fala e recebe uma mensagem de volta, isso marca o nosso lugar. O nosso lugar na linguagem e o nosso lugar com relação ao outro. Feito esse paralelo com a teoria, quando ela está ali no banheiro, etc., porque o banheiro feminino estava quebrado, ela vai para o masculino, aquela coisa do começo do filme, isso marca um lugar para ela. Isso é interessante, porque o lugar que marca é um lugar que vem de fora, sempre. É um lugar que vem de fora. O Lacan vai fazer uma construção específica sobre isso em um esquema, que eu falo dele dia sim, dia não, é, que é o esquema Hélio. No esquema Hélio, o Lacan vai chamar da falha da linguagem, entre outras coisas, no desenho do esquema, eu vou entrar especificamente no esquema, mas só para ter um detalhe importante, né? Se alguém já viu o esquema Hélio, se não eu mostro para vocês daqui a pouco, a gente pode trabalhar isso nas perguntas. O Lacan coloca de propósito uma seta que vem de fora, não importa se é do grande outro, se é do pequeno outro, apontando para o eu, para o ego freudiano naquele momento. O que ele estava querendo dizer, entre outras milhares de coisas? Que o eu é constituído. O eu não constitui nada. Então, tem duas setas apontando para o eu, tem duas setas constituindo o eu, e as duas vêm de fora. Estou usando de fora aqui só para didática. Então, isso é um ponto importante. Aí o Lacan vai contextualizar isso no estádio do espelho, como eu falei, vai ter o esquema Hélio, vai ter um milhão de coisas sobre isso. Mas isso é um ponto interessante porque a constituição do eu vem de um lugar fora, ainda que essa palavra não seja tão lacaniana. Tanto é que a ideia de simples da linguagem é quando a gente ganha um nome, efetivamente esse nome veio de fora. E depois a gente tenta corresponder a esse nome. E corresponder é uma palavra que eu vou usar muito hoje no que eu estou falando, ok? Uma coisa que eu costumo dizer nos grupos, o Felipe e a Carla acho que não aguenta mais ouvir eu falar isso, Joana também, de que tem uma frase importante assim, né? Que é primeiro somos ditos, depois passamos a dizer. Então alguém diz o que a gente é e depois a gente passa a dizer o que a gente é. Então, uma coisa muito específica na clínica, por exemplo, eu estou tentando aqui ir para várias frentes, aí depois do debate a gente vai trocando onde vocês quiserem. Uma coisa muito comum na clínica, uma vez eu escutei isso de um psicanalista chamado Juan Martinez, e tem toda uma base teórica, que é o seguinte: se você está na clínica, né, e o paciente diz, é que eu sou chato, e aí você pode fazer uma pergunta do tipo, não necessariamente com essas palavras, mas você fala alguma coisa do tipo, quem disse? Quem falou isso? De onde veio? Por que que você está dizendo isso? Porque, do ponto de vista teórico, como eu costumo brincar assim com a teoria do braço, você escuta isso e você sabe que, do ponto de vista neurótico, ninguém diz uma novidade. No sentido teórico, do rigor da teoria, só se é o que dá para ser. Então, você usa uma linguagem, você usa um nome, inclusive o seu nome, você usa qualquer função social que veio de fora. E esse veio de fora, que eu estou enfatizando, vou chamar aqui de cultura, de civilização, à la Freud. Então, o mundo lá fora, que eu vou chamar de novo a partir de Freud, mundo externo, ele norteia onde podemos estar. E aí eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, né? Eu viro assim nos grupos e falo, por que que um neurótico não chega na clínica, sempre começa a reclamar e diz assim, eu estou aqui pois estou sofrendo muito porque não consigo voar. Eu fui lá para fora, eu fiquei pulando, eu bati meus braços, mas eu nunca consigo voar. Por que que o neurótico não reclama disso? Aí vocês pensam, não, Felipe, isso não faz sentido alguém reclamar disso. Exato. Por que que ele não reclama? Porque para ele reclamar, para ele se queixar de alguma coisa, ele parte da ideia anterior de que alguém está nesse lugar que ele não está. Então a gente reclama da castração porque é passível de reclamação.
Eu só posso não existir em algum lugar se esse lugar existir antes de mim. Então, efetivamente, fazendo essa base. Se eu nunca vi alguém voar, mas o neurótico chega e reclama o quê? Não consigo essa promoção, porque eu suponho que dá para conseguir, eu já vi gente conseguir. Não consigo ser feliz o tempo todo. Que em algum momento alguém deu a ideia de que dá para ser feliz o tempo todo. E assim sucessivamente. Então, as queixas que aparecem ali são as queixas que trazem já a ideia de, ô sociedade, ainda mais hoje em dia, com Instagram, com rede social, etc., você consegue. Se você quiser mesmo, você consegue. Vão criando imperativos, que eu vou chamar aqui de imperativos de existência. Dá para existir nesse lugar completo. Dá para ser assim. É você que não está conseguindo. Então, isso que eu falei, por exemplo, dos imperativos sociais, talvez, se der tempo, a gente fala até de uma ideia, para não sair um pouco da ideia do filme, a gente pode chegar numa ideia do Lacan vai falar uma frase muito interessante no seminário 19, ou pior, né? Entendeu? Ou pior, não tenho certeza da... A primeira lição do seminário 19 já tem isso, que ele diz uma frase que é um pouquinho conhecida do Lacan, que é o movimento de análise é quando você passa da impotência para a impossibilidade. Aí as pessoas pensam, fudeu um pro fudeu dois, né? Porque, não sei se podia falar palavra mesmo. É, perguntei antes, desculpa. Deu ruim um, deu ruim dois. Pronto. E aí, nossa, mas sair da impotência para impossibilidade, né? Assim, tava ruim no começo, agora parece que tá no começo. Não tem muito movimento, mas isso é muito característico da teoria lacaniana. Se der tempo, a gente fala disso. Bom, feito esse detalhe, né, essa base mínima aqui da teoria que a gente traz agora a ideia do filme. Quando no começo a Elizabeth encontra esse lugar do mundo, todo mundo tem. E o que a gente reclama do ponto de vista neurótico é desse lugar. Por quê? A gente não reclama de nós. A gente reclama do lugar que estão nos colocando. Vocês percebem que de propósito eu faço uma separação aqui? Tem eu e tem o outro. E aí uma vez eu estava no grupo, brinquei assim, né? Quem já estudou um pouco de Lacan sabe da ideia, né? Do eu, do outro, grande outro, sujeito, etc, etc. A gente pensa assim, se já pararam para pensar, e eu faço umas perguntas esquisitas mesmo, assim. As meninas já estão acostumadas, mas já aviso antes, assim, umas perguntas estranhas. Nossa, ainda bem que é online, senão eu jogava uma cadeira nos meninos. Pensa comigo aqui, né? Se já pararam para pensar, por que que eu tenho um eu e eu tenho um outro? Por que que o outro não chama Bartolomeu? Por que que o Lacan não chama outro de Zeca? Por que outro? Porque é exatamente para mostrar no próprio nome uma certa oposição. E aí eu faço uma brincadeirinha assim, né? Imagina que tem dois irmãos gêmeos assim na sala brincando, os pais estão, sei lá, trabalhando, limpando a casa, lavando roupa, vivendo. E aí de repente escuta um barulho, sei lá, vaso Ming da bisavó quebrou, custa não sei quantos bilhões, vai todo mundo correndo para a sala. Aí tá os dois assim paradinhos, os irmãos gêmeos. Aí fala assim: "Ah, foi você, né, que quebrou esse vaso?" Não, não fui eu. Foi o outro. Ou seja, o outro é um jeito que eu tenho que dizer que é o não eu. Inclusive, no seminário 3 o Lacan brinca um pouco com esses termos do eu. Ele usa entre eu, ele usa não eu. Então, pensa, se o outro, que aqui eu vou chamar de outrinho, tá? Só para não confundir com um grande outro. O outrinho, nessa identificação, é um não eu. Só que olha que curioso. Para existir um não eu, tem que existir um eu. Para existir alguém reclamando que não consegue voar, tem que existir a suposição de que tem um que consegue. E, ao mesmo tempo, tem que ter a suposição de que alguém quer que alguém voe. Aí eu já estou começando a criar uma relação triangular. Bom, Elizabeth, no começo do filme, encontra esse não lugar para ela. E aí, como diz maravilhosamente Michelle Roman Faria, se eu já tenho um segundo espelho, se eu já tenho um lugar, por que eu preciso de outro? Por que eu preciso de um terceiro lugar? Se a Elizabeth foi lá e encontrou o lugar, qual que é o lugar? Você não é tão querida aqui, porque você deu uma envelhecida, não sei o que lá. Não tão gentilmente assim no filme. Mas é um lugar. Bom ou ruim, é um lugar. Então por que que ela continua querendo sair desse lugar, se ela tem um lugar? Porque o lugar ao qual a colocaram, ele não é querido, o próprio ato do querer. Ele não é, acima de tudo, desejado. Ele não é olhado. Esse é um ponto principal. Este olhar que está para além, vou usar uma palavra ruim, mas vai ser essa, para além do controle, é um lugar ao qual ele não é desejado.
E não me interessa tanto o olhar, me interessa muito mais o desejo. O olhar, o lugar, tanto faz. Mas este lugar, além de ter um lugar, ele precisa, à sua vez, também ser um lugar de desejo. E é aí, colocando ela nesse lugar, ao mesmo tempo negativando ela, dizendo: você tem um lugar, mas esse lugar não nos interessa. Nós não queremos este lugar. Nós queremos alguma outra coisa que não é você. Bom, diante disso, como vocês viram, acontece ali no filme, vai na sequência, acidente, etc, etc, ela começa a perceber esse lugar da castração. Aí tem uma coisa importante aqui, né? A castração, eu sempre penso no tempo, assim, porque eu tenho uma linha de raciocínio que a gente sairia daqui terça-noite. Tem uma outra linha que dá para falar um pouco mais breve. A castração não é um lugar que vem de fora e me atinge. Vou falar com muita calma e parcimônia, a gente pode trabalhar isso se vocês quiserem. Não é um lugar que eu me deparo, ora pois, meu Deus, sem querer descobrir esse lugar. Não. É um lugar que, sem querer querendo, eu procuro. Vou explicar. Se eu não procuro esse lugar, eu me deparo com um não lugar. E um não lugar é a pura angústia. Seminário 10. Então, eu preciso sofrer e eu preciso, inclusive, amar em um lugar específico. Então, quando o Lacan vai dizer isso, quando o Freud diz isso, tem uma parte muito importante que é onde eu quero puxar também do filme, né? Lá no Seminário 5, lição 9, 10 e 11, o Lacan vai falar do primeiro Tempos do Édipo 1, Tempos do Édipo 2 e Nomes do Pai. São as lições. 5, lição 9, 10 e 11. Nessas lições ele vai falar, entre outras coisas, ele vai falar um detalhe que eu acho muito importante trazer para cá, que o pai não castra a criança na relação edípica. O pai não vem, abre a porta e fala assim, então, irmão, seguinte, mulher minha, fica na tua, larga, não é... Não, o pai não tem essa atitude ativa. Há uma percepção desse movimento de castração. Putz, a mulher tá olhando sei lá para onde, o mais importante é que não é para mim. Logo eu recebo um não olhar. Eu preciso entender se o olhar não tá em mim, onde ele tá. E aí a gente começa a procurar este lugar. Procurar no sentido da linguagem. Procurar como se tivesse um radar no ouvido, assim, captando alguma coisa. Aí, de repente, numa historinha muito edípica, bonitinha, papai, mamãe e criança, essa criança começa a ouvir: não posso ficar com você porque eu tenho que ficar com seu pai. Pai, não sei nem o que significa, mas esse som já não gosto, porque tirou minha mãe de mim. E aí, nesse momento, o pai ganha esse nome. Não posso ficar com você porque eu tenho que ficar com seu irmão mais novo. Irmão mais novo, também já não gosto, que tirou meu lugar. Não posso ficar com você porque apareceu um seriado novo na Netflix. Netflix, não sei o que é, mas já não gosto desse nome. Ou seja, eu vou buscar como um radar alguma coisa que norteie isso. Ótimo. Por quê? Do ponto de vista neurótico, ele vai pensar: oba, agora eu sei o que eu preciso, para onde eu preciso ir. É só eu ser igual a esse tal de Netflix, é só eu ser igual a esse tal de filho mais novo, que eu não sei o que é isso. Eu sei que é um maluco que fica usando o negócio da boca, eu vou roubar dele, colocar na minha boca, olhar para minha mãe e falar: pronto, tá satisfeita? Não tá. E continua. Mas o modelo, ou pelo menos o nome dado pelo neurótico à castração, é o que dá um norte para ele, é o que dá um guia. Então, isso tem a ver com como se fosse esse radar no ouvido. Então, ponto importante: a castração não é isso que vem de fora. A castração é uma tentativa de nomeação para onde eu devo ir. Tudo bem? Dito isso, vou tomar uma água antes que vai falar. Legal. Dito isso, quando se vai nessa historinha que eu estou contando, procurar este lugar, aí, é que eu falei, Netflix, irmão mais novo, pai, né? Vão ser vários nomes. Lacan Seminário 10. Não são nomes, são significantes. Ótimo. Estes significantes, esses nomes que se procuram, é como se fosse um crachá. Você vai querer colar em você, para que quando o outro olhe, ele veja você com esse crachá e fala: ah, é você que tem o que eu quero, se for neurose obsessiva. É você que é o que eu quero, minha querida histeria. Ou melhor, o que eu não quero. Guarda aqui.
Vou procurar isso no mundo, aqui eu estou sendo freudiano, falando no mundo, realidade externa, e procuro. A partir do momento que eu sou eu e aquele lugar é aquele lugar, eu quero ser aquele lugar, ok? Então quer dizer que existe um eu. Vou mudar as palavras só para vocês perceberem como dá para fazer essa combinação. Eu vou procurar um Felipe que seja ideal para o outro. Então eu viro para o outro, didaticamente, lembro do radar no ouvido, fico escutando o outro e penso: o que será que é ideal para essa mulher? Para onde ela olha? Para onde ela quer? O que que é ideal? O que é um ideal de Felipe para você, minha querida? Fala aqui para mim. Ah, porque o seu irmão é muito fofinho. Ele faz xixi na calça, ele usa chupeta. Eu vou pegando traços aqui, que agora estou chamando de traços, mas são significantes. E eu vou pegando esses traços, fazendo uma checklist, falando, se eu seguir essa checklist, pronto, ela vai voltar para mim. Então, o Felipe, que é ideal para o outro, vai ter uma checklist. Essa checklist, que eu peguei captando aqui com o radar, se chama ideal do eu. O que é ideal de um eu, de um Felipe, para o outro? Tanto é que o Lacan escreve, de propósito, ideal do outro, que é o ideal do outro. Isso é fundamental, inclusive, para o movimento clínico. Podemos chegar nisso se vocês quiserem. Então, vou lá e faço e capto essas informações, né? Grudo, vou lá e leio isso. Como é isso no filme? Quando é Elizabeth, tem toda uma relação da substância ali e tal, e a gente pensa, né? Ali a substância já cria um resultado que é o eu ideal onde eu quero chegar. Mas a gente pensa, por que a Sul que aparece é justamente daquele jeito? Mais nova, corpo bonito, sabe dançar, é sexy, boca não sei das quantas. Blá, blá, blá. Por que essa conjunção de fatores? Porque, do ponto de vista social, cultural, é isso que a sociedade, cultura, traz como ideal. Ainda mais no contexto em que ela estava. Dança, televisão e caramba quatro. Então, nesse momento, vou para o mundo, entendo o que o mundo espera de mim, entendo o ideal do que o mundo espera de mim, então eu crio, uma palavra chiquérrima que o Lacan usa, eu crio alhures lá no meio da casa, longe de mim, um eu ideal. Como eu faço isso? Criando ele aqui. Quer dizer que se eu for desse jeito, como no caso da Elizabeth, quer dizer que se eu for nova, se eu for muito gostosa, se eu dançar muito, se eu for desse jeito que eu estou imaginando, eu crio, e esse eu, todo mundo vai querer. E é um eu tão incrível, que eu vou chamar de ideal. Parênteses para asterisco importante, aquele que a gente grifa agora com glitter laranja, marca texto, coloca adesivo em volta de importante. O que é esse destaque? A palavra ideal, quando a gente estuda, vem do alemão, mas a ideia é, ela pode ser confundida com a ideia de alguma coisa muito positiva, que o ideal traz essa palavra. Isso é um problema para a nossa clínica, porque o ideal não tem um julgamento moral, porque a moralidade, aqui eu estou falando lição 1 e 2 do seminário 7, o que eu estou falando da moral e do julgamento não cabe do ponto de vista inconsciente, que é onde está acontecendo toda essa construção. Então, quando a gente escuta ideal, a gente só vai pensar no ideal como uma palavra como idealizado. Meninas, se alguma palavra aqui divergir do que eu estou falando, vocês me ajudam, para ser bem específico. Então, a gente vai pensar ideal como idealizado, criado, moldado, formado, e não um ideal moral de julgador, ok? Senão a gente cai. Não, por que que alguém ia querer sofrer dessa forma? Primeiro que não é um alguém, é a cadeia que funciona sozinha e inconsciente. Também guardem a ideia de que tudo isso tem a ver com ideal de imagem. E não é uma imagem foto. Também traz a ideia de alguma coisa imagética, alguma coisa criada. Esse asterisco é importante, tá? Eu ideal não é o eu perfeito. É perfeito no sentido de completude. Mas ele não é ótimo, positivo, também não é negativo. Isso não entra. Isso é anterior. Ok? Lembre de um exemplo na USP, onde a repetição do paciente que a pessoa contava era sempre ser o estrupício da mamãe. Estrupício tem essa palavra aí, super. Tem? Então,
ser o estrupício da mamãe, ou seja, tinha uma repetição ali de causar isso e receber o estrupício. Bom, mas se é ideal, por que que alguém ia querer estrupício? Não é nem na ordem do querer, de uma outra ordem. Bom, dito isso, num filme, por isso que eu falei que ele é muito mais escrachado, a famosa substância, dá nome do filme, porque ela, ela consegue fazer com que saia do próprio corpo da Elizabeth um outro ser, ok? Isso é muito interessante, porque é uma parte do corpo que sai e tem um que fica, um resto que fica de fora. Isso é interessante. Então, esse novo corpo que sai, ele é trabalhado no ideal. Então, neste momento, o filme consegue mostrar para gente que esse ideal é criado. E esse é o ideal, vai para o mundo. Vai para o mundo, se mostrar para o mundo, ele tem um lugar, etc. E neste momento, a gente tem, puxando a ideia que eu falei do lugar, a gente tem dois lugares. Então, pelo menos no começo do filme, né, quando você tem ali a divisão exata dos 7 dias, da metade, metade por semana, você tem a Elizabeth tendo um lugar, mas que ela não quer, mas tem. E ela faz esse movimento quando ela vai lá fazer toda a troca, toda a transferência. Quando aparece a Sul, ela consegue entrar no lugar de ideal para o outro. Ela corresponde para o outro. Pontos interessantes que tem no filme, né? Quando ela começa a fazer a dança, quando ela começa a fazer as coisas, a gente percebe que tem uma certa manutenção que precisa ser feita. E eu não estou nem dizendo a manutenção de que tem que ficar trocando de corpo, mas a própria Sul tem que fazer a manutenção desse lugar. Então tem aquela cena famosa da coxa de frango, que ela está dançando, ela tem um receio da coxa de frango, aparece ou não aparece na parte da bunda dela, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, ela tem este é o ideal, mas depois ela vira refém desse lugar, porque ela precisa continuar correspondendo àquilo, que foi a mesma coisa que aconteceu com a Elizabeth. Por que que eu estou dizendo isso? Muita coisa bagunçada, mas vamos anotando aí que uma hora isso se junta. Coisa de 25, 30 anos junta, é fácil, é rapidinho. Tem um eu ideal, esse ideal é imperativo. O que que isso quer dizer? Você tem que ser isso. Você tem que se manter nisso. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Beleza. Isso não é necessariamente negativo, e eu estou trazendo a ideia por quê? Porque o eu ideal é imaginário. É o eu que você cria do ponto de vista imaginário. É a cenoura do coelho que está na rodinha. Então é aquilo que você procura. Usando uma palavra chique, para vocês me acharem chique, é aquilo que você almeja. Beleza. Isso é do campo do imaginário. Só que imaginário não é negativo ou positivo. A questão dos ideais é necessariamente a fixação que você tem neles. Esta palavra é importante para a clínica. O ponto é fixação. Imperativo de ter que ser desse jeito, dá para perceber muito bem isso no filme. O imperativo que você tem que ser desse jeito, fixamente desse jeito, e não pode ser diferente disso, é o que pode trazer o sofrimento. Não isso em si. Ideal todo mundo tem e sempre vai ter. E tem uma outra coisa. Eu tô com lousa, Carla? Não sei, deixa eu ver. Não. Sim, eu passei o host, portanto, Ah, basta compartilhar. tá falando que alguém tá compartilhando um som. Acho que é o som chique que você pôs no começo, não foi? Super legal. Eu vou colocar yes. Vamos ver se acontece alguma coisa. Estamos vivos? Estamos vivos? Estamos vivos. Não, não estamos. Ah, tá com o zoom antigo. Tá com o zoom novo, beleza. Não tem problema, vai ser rápido. Vou fazer uma coisa bem rapidinha para mostrar. Que- Bom, eu vou fazer no horizontal. Tá aparecendo a luz aí, gente? Tá. Sim, sim, tá. Bom, imagina que eu tenho essa linha, tá? Vocês podem pensar nessa linha como se fosse um espelho, você olhando para o espelho, você olhando uma foto. E aí, isso aqui está descrito no seminário 2, esquema L do Lacan, mas é um esquema famosinho. Mas o ponto que eu quero mostrar, se eu conseguir me achar nesse zoom, é o seguinte: você tem uma linha, isso, entre o eu e o outro, beleza? Outrinho. Também posso chamar essa linha, no detalhe que eu estou mostrando, como eu e o ideal, beleza? Lacan vai chamar de A e a linha, vários outros nomes. Mas o que que eu quero mostrar para vocês? Eu vou até facilitar a minha vida de vocês mostrando isso aqui. Viu?
Podemos afirmar que o IDEA é a construção e interpretação imagética idealizada, fantasística, a partir do IDEA, composto de significantes captados pelo discurso do outro? Perfeito, explicou melhor que eu, Diogo. É isso mesmo. Com IDEA e IDEA é outra forma que eu explico também, só que eu vou obrigatoriamente para uma tema. Posso falar disso depois, se quiser, que eu subi um tom da explicação. Quando vocês têm essa ideia de um eu ideal, ideal do eu, vocês sempre vão trabalhar com essa ideia de oposição. E aí eu vou fazer um exemplo que eu vi também o tio Dunker fazer, sei lá onde, vejo esse homem em todo lugar. Imagina que você tem a lapiseira aqui, você tem de um lado, você tem o eu, e do outro você tem o pequeno, o eu ideal que eu falei. O que acontece é o seguinte movimento. Este eu tenta se mostrar nesse lugar, e quando chego nesse lugar e alcanço, o que que acontece? Lembra que a gente vai para o mundo e procura um nome para castração? Então, a gente, quando chegou aqui, você supostamente, o Lacan vai dizer isso mais pra frente, que você se torna um, número um, o um maiúsculo. Você torna ideal. Então, o que que vai acontecer nesse jogo, né? Acontece isso daqui, ó, essa troca. Se estiver aparecendo na minha câmera, que eu espero que sim. Acontece esse giro aqui, ó. Então, no esquema L, é o único eixo que gira dessa forma. Isso quer dizer o quê? Que se você vem aqui e alcança, só que troca de lugar. É, Zoom 12, Felipe 3. Pronto. Isso troca de lugar. E quando troca de lugar, você efetivamente começa tudo de novo, tentando alcançar esse lugar. Chegou lá no outro lugar, gira. Então, isso é cíclico. Isso é o tempo todo. E o que que eu quero dizer com é o tempo todo? Por que que eu estou dizendo isso? Porque isso não é tudo que eu estou contando, não é uma fase do desenvolvimento e acabou. Tem um eu ideal estagnado, um Felipe perfeito, que eu vou passar o resto da vida aqui. Não, isso aqui tem um tubo de alimentação chamado ideal do eu, e neste tubo chamado ideal do eu tem, por sua vez, civilização e sociedade. Então, no começo, quando você é adolescente, você pode, bom, eu quero ser o melhor aluno dessa sala. Eu quero ser o melhor aluno de geografia. Eu quero ser o melhor dos esportes. Isso vai passando, quando chega ali nos 30 anos, como satisfazer uma mulher na cama? Como satisfazer um homem na cama? A gente vai trocando os ideais para que isso continue a girar, para que você continue a alcançar esse lugar. Por que se procura o ideal? Para poder nomear, para poder dar nome, para poder falar, eu sei porque eu não sou tudo para o outro. Esse é o ponto. Porque a gente supõe, do ponto de vista neurótico, que se a gente sabe o que falta, a gente pode correr atrás. Ou não, mas pelo menos tem uma baliza, é uma palavra que o Lacan usa muito. Elizabeth cria a Sul, ela vai para o mundo e você tem uma separação ali, física, inclusive, no filme, entre um eu ideal ambulante e o eu castrado. Então você tem os dois acontecendo. E o mais interessante durante o filme é que a gente percebe isso, né? Para quanto mais um existe, o outro vai ter que deixar de existir e vice-versa. E isso é importante. Só que ao mesmo tempo, para o eu ideal, a Sul, continuar existindo, a Elizabeth também tem que existir naquele contexto. Então é preciso manter as duas de alguma forma, mas ao mesmo tempo que se quer manter as duas, existe o conflito, que é uma palavra essencial aqui. O conflito é o que o filme mostra, inclusive, quando vai para o final. E este conflito, que Freud chamava de conflito psíquico, este conflito é uma base da nossa escuta. A gente escuta na clínica, principalmente lacaniana, o conflito. Ele aparece para a gente montando um discurso. Por isso, o inconsciente é estruturado como linguagem. E o mais importante, no conflito que a gente escuta na clínica, não é um conflito para a gente resolver. Essa é a parte essencial. Não é um conflito resolvível. E aí, este conflito tem vários nomes. Lacan vai jogar no Seminário 2 como G e Moa, que mostra essas duas oposições, o conflito do próprio eu. Tem o eu ideal e o ideal do eu, que aponta um conflito. Tem uma série de formas, mas a gente escuta na clínica um neurótico em conflito. Como se ele dissesse: eu não estou conseguindo ser o eu ideal, mas eu sei que se algum momento eu chegar perto de ser o eu ideal, eu, em si mesmo, vou ter que desaparecer. Como se Elizabeth, no filme, estivesse dizendo: se eu pudesse, eu queria ser só Sul, mas eu não posso.
Porque para a Sue existir, a Elizabeth tem que existir, e vice-versa. E tem uma cena muito característica, já pulando um pouquinho assim para quase meio para o fim do filme, que eu acho uma cena sensacional. Uma cena que tá ali, que ela tenta, né, matar a Sue, a Elizabeth mata a Sue, e aí tem uma hora que ela fala uma frase muito interessante, né? Não, não morre. Volta, porque você é aquilo que amam em mim. Dependendo da tradução, esse contexto. E isso é muito interessante, porque a Sue sustenta a parte que é amada do ponto de vista da Elizabeth. E tem uma escrita do Lacan, num texto chamado Relatório do Daniel Lagache, que ele faz uma escrita que eu adoro, do eu ideal e do eu, que ele escreve da seguinte forma: ele coloca o eu no meio, ok? E aí ele vai escrever da seguinte forma: ele coloca aqui ideal, opa, ideal, ok, ideal do eu, e escreve junto, quase na mesma frase, ideal aqui também, só com i minúsculo. E aí, quando ele faz isso, a gente vê isso tudo junto. Deixa eu criar um retângulo aqui. A gente vê isso dessa forma, contextualizado assim. Porque o que que ele está dizendo com isso? Por isso que eu acho essa escrita muito boa. Que é o mesmo eu. Ele escreve esse eu que você pode ter nessa forma de escrita. Aqui está escrito ideal do eu, e aqui está escrito eu ideal. E a gente está falando do mesmo eu. Lembra que eu falei para vocês que tem um tubo ligado aqui do ideal do eu, apontando para o eu ideal, e o ideal do eu tentando ao mesmo tempo, por sua vez, fica quase um coração. Olha que bonitinho. O ideal quase apontando para o eu. E este conflito, que é visual nesse tipo de frase, é, por sua vez, o eu em si mesmo. O eu é o puro conflito. O eu é o resultado do puro conflito. Felipe, quando você está falando puro conflito, o eu, você está falando do eu ideal ou o ideal do eu? Os dois. Que os dois apontam para o mesmo eu. Como se você tivesse um jogo de cartas e você apoiasse uma carta em cima da outra. Faço essa brincadeira, super divertido. Se você tiver paciência, se for como eu que não tem, não faça. Você coloca duas cartas uma em cima da outra. Imagina que você coloca uma carta aqui, ó. Você percebe que esta carta está sendo sustentada pelas outras duas? É isso que dá o conflito. É isso que a gente escuta. Então, quando você está na clínica, você está escutando um eu sendo formado naquele momento da fala, e aquele momento da fala tem um imperativo da montagem do eu. Por que que a neurose obsessiva chega para você na clínica e diz assim: eu não estou conseguindo cuidar de todas as dívidas da minha casa e eu preciso pagar todas porque sou o homem da família e eu preciso dar conta de tudo. Aí você pergunta: por que você tem que dar conta de tudo? Fala, porque é minha família, eu tenho que cuidar da minha família. O que você mais vai ouvir da neurose obsessiva é: eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê. Porque todas as vezes que vocês escutarem isso, é como se você estivesse escutando: eu preciso existir no lugar que o outro espera que eu exista. Toda construção, vou falar com muita calma e parcimônia. Toda construção de um eu é um efeito comparativo. Isso que o neurótico escuta. E isso que o analista neurótico escuta também. Ou seja, o que eu estou dizendo, na verdade, quando eu reclamo de alguma coisa é: eu não estou correspondendo. E quando eu estou tentando me dizer que o outro não reconhece, é como se eu estivesse dizendo: eu estou sendo o que o outro quer, eu estou me identificando com o que o outro quer, mas ele não reconhece. Então é sempre um processo de comparação nesses ideais, que não são negativos, como eu falei, mas eles existem. O que tudo isso tem a ver com determinado fim de análise? Lembra da frase que eu falei do Lacan? Ele falou assim, entre outras coisas, ele falou mais bonito, que ele falou em francês, mas ele falou assim: um processo de análise é quando você passa da impotência à impossibilidade. E aí eu volto na ideia do, do voar, mas eu vou dar um outro exemplo, tá? Isso é bastante seminário 2 que o Lacan vai dizer isso, quando ele vai construir uma das primeiras formas do conceito de real para ele.
Ele vai falar o seguinte, ele não, eu vou falar do meu jeito. Por exemplo, quando você está no meio do mar, você está ali no meio do mar e você está num barquinho. Você já parou para pensar assim, por que que a gente não. Isso acontecia antigamente, inclusive, dá para falar dos ritos, dos mitos, mas por que que a gente não tenta controlar o vento? Por que que a gente não, sei lá, cria uma super máquina, controla o vento, faz alguma coisa com isso? Vocês já repararam? A gente não faz nada com. A gente não, né? Que eu não faço nada disso. Tá? O pessoal lá, eles não fazem nada com o vento. Eles fazem com o vento. Foi uma brincadeira com as palavras. O que eu quero dizer? A gente usa o vento de uma determinada forma, importante, partindo do pressuposto que ele vai estar lá. A gente faz estudos para entender a direção do vento e ótimo, o vento vai estar indo, sei lá da onde, para lá da onde. Então eu vou colocar as minhas velas. Entende como a gente se aproveita do vento? Ele está lá, ele vai para o lado que ele quer, ele vai movimentar do jeito que ele quer. A gente se sujeita a ele. A gente não tenta controlar ele. É simples assim. Então você vai lá, abre as suas velas do barco, se vocês tiverem, não tem, abre as velas do barco, e aí você vai fazer uso do vento para ir numa determinada direção. Ah, mas agora eu não quero mais que o vento faça isso. Eu tiro as velas, ou eu giro, ou seja, eu vou controlando as velas para fazer uso de algo que já está lá. E da mesma forma que alguém chega na clínica e não fala para neurótico, não fala para você, eu não consigo voar, eu estou aqui por isso, ninguém vai reclamar dizendo assim, pô, o vento não colabora, né? Até falar na brincadeira. Vai fazer, pô, o vento não colabora, né, meu? Queria ir pro outro lado, ele tá vindo para cá. Ou, nossa, mas que chuva chata, hein? Podia chover depois? Normalmente chove bem na hora que você vai sair de casa, que é um negócio impressionante. Comigo acontece. Não tá chovendo, olha que maravilha. Ah, vou embora. Brum. Pô, me ajuda, né, querido? A gente fala uma coisa, você não controla a chuva. Mas você usa um guarda-chuva, você fica num lugar coberto, a gente dá um jeito. E por que que eu estou querendo dizer isso? Porque quando o Lacan está dizendo que a gente passa de uma certa impotência para impossibilidade, tem um lugar de que o neurótico chega falando para a gente da forma que ele criou de controlar o vento, a chuva. Mas, e o nosso trabalho, como diz de novo, porque eu vou ter que pagar royalties, como diz o Dunker de novo, a gente precisa abalar a fantasia. O analista é esse grandíssimo, não sei se pode falar a palavra, esse grandíssimo chato que abala a fantasia do paciente. Ou seja, o paciente vem e diz assim na clínica, só para vocês verem se vocês entenderam o que eu quis comparar com o vento. O paciente diz assim: não, mas eu faço tudo o que ela pediu e mesmo assim ela não fica satisfeita. Quem nunca ouviu essa frase vai ouvir, seja do namorado, do namorado, do paciente. Faz tudo o que pediu, mas não está satisfeita. E aí o analista diz, não com essas palavras, diz alguma coisa como: mas por que que você entendeu que fazendo tudo que ela queria, ela ia ficar satisfeita? Pam, pam. É esse lugar do analista chato. Ou seja, por que que você entendeu que pedindo para o vento mudar, isso ia mudar? Entende? É mais ou menos esse lugar. Quando você pega esse imperativo de fora, você capta, isso vira uma interpretação. Título do seminário 6. E essa interpretação o paciente traz para você na clínica. E de forma repetitiva, ele diz: eu estou vivendo a minha fantasia, eu estou vivendo o meu fantasma, mas eu não consigo o que eu quero. E a gente pode dizer: bem-vindo ao grupo, ou pode dizer: por que que você acha que completando isso vai dar certo? E eu não sei o tempo que eu tenho, as meninas vão falar, mas eu queria, pelo menos por hora, encerrar com o seguinte: última lição do seminário 11, o Lacan vai dizer sobre isso, que ele vai falar o seguinte: um dos movimentos mais importantes de uma análise é a gente afastar o I do A. Que baralho é o I de A, querido Felipe? I de ideal do eu, o que eu estava explicando até agora, esses imperativos que falam no mundo, etc, etc. Separar este I do A. O que é o A? Naquele momento, seminário 11, objeto A. O objeto A, esse é onde você preenche com seus desejos. Ou seja, é parar de perguntar para o mundo o que que você quer de mim. É parar de dizer para o vento, muda a sua direção porque está vindo na minha cara. Ah, mas isso é muito coaching. É mesmo, porque não adianta falar desse jeito. Tudo isso envolve o fato do inconsciente. Nada disso que eu estou falando é racional. Mas, puxando esse ponto do ideal do eu ideal, o sofrimento neurótico é efeito de comparação. O sofrimento da Elizabeth no filme é o fato de ela
perder um lugar. Mas vocês entendem que tem uma diferença grandiosa ou grotesca, as duas palavras vieram, tem que respeitar o inconsciente. Tem uma diferença muito grande entre você voltar para um lugar que você já teve ou criar um próximo lugar. Que é o que acontece, não sei se vocês vão lembrar, na cena que ela pega e liga pro cara que encontrou com ela, aquele do tempo de escola, ela encontra, balança os casacos, encontra o telefone dele, senta, liga para ele. Não sei se Fred, eu acho que tinha F no nome. Não lembro o nome das pessoas e lembro a lição do seminário. Preciso de um analista. Bom, vamos lá. Ela liga pro cara, marca um jantar. E essa cena é muito interessante, porque naquele momento existe a possibilidade de você deslocar. É aquilo que ela estava falando, o deslocamento. Lembra do I e do A? Tem uma conexão aqui muito grande da tubulação dizendo, você tem que ser desse jeito. E essa cena mostra claramente, assim, né? Porque, não sei se vocês vão lembrar, ela vai sair, então ela olha no espelho, batomzão, pau, sucesso, é hoje, hoje tem. Abre a porta e encontra a outra menina lá deitada. E na cena do filme, ele até mostra a menina deitada, os seios de fora, etc, etc. E ela começa a titubear, ela fala, deixa eu passar mais um pouquinho de maquiagem. Que é o efeito da comparação que você tem ali. É isso que eles esperam, é essa. E como é que eu... Tá vendo o efeito de comparação? Eu olho para o espelho e olho para lá, olho para o espelho e olho para lá. Ela, não, bora. Hoje vai sucesso, 3 caipirinhas, sucesso aqui, vamos lá. E vai embora. Quando ela vai para lá, vai pegar a chave, ela vê o outdoor aqui. Vamos combinar, né? Não precisava estar na frente da janela aqui, né? Bom, vai pegar a chave, olha o outdoor e tá ela ali, Photoshop puro, super bonita. Ela começa de novo a titubear. Por quê? Porque aquilo ali é o imperativo. Aquilo ali é o ideal dizendo, é isso que eles querem. Você não é isso. Percebe como o efeito de castração não é uma coisa do desenvolvimento que apareceu lá? Castração acontece toda hora. Deparou com o outdoor, não é isso. Aí ela volta pro espelho, começa a olhar e fala, não, não é isso, passa mais maquiagem, passa mais maquiagem. Aí tem aquela cena, inclusive, é muito boa aquela cena, ela começa a passar a mão no rosto, espalhar o batom. É uma cena tão boa, mas espero que não ganhe um Oscar por causa disso. Falei, volta, Fernandinho. E aí é isso, né? No final ela não vai, porque tem esse lugar do eu não desloquei. Então eu não desloco, aí você tem inibição, sintoma, angústia, ou outro dia. Mas essa cena é muito interessante para perceber a construção do que poderia ser um deslocamento, mas você tem o Instagram. Você tem um Instagram da vida que quando você tá mal, você olha, o Instagram mostra gente linda, gente com filtro, gente que faz academia e tá pago, e li 27 seminários, e li todos os livros, e nossa, como E é isso. E aí a gente vai para esse Instagram da vida, olha esses imperativos, e o que a gente recebe de volta nesse eco da caverna é: você não é isso. Mas pode ser. Meninas, falei muito? Ah, tá ótimo. Nem precisei dizer para. Estou trabalhando isso, estou trabalhando Impossível, demais. impossível, mas foi possível no impossível. É o que dá. Bom, então, se calhar abríamos aqui debate, questões aqui para abalar o Filipe. Só antes de, não sei se alguém tem alguma pergunta, mas só o Diogo fez uma pergunta aqui, mas eu fui muito direto, porque estava no meio do contexto. Diogo, depois, se você estiver entre nós, frase engraçada, você só me disse e eu respondi você, senão eu aprofundo mais essa pergunta. Só isso. Se alguém tiver mais. Gabriel. Gabriela. O neurótico submete-se, o perverso atua. Pensa assim, o neurótico tem uma dúvida, o perverso tem uma certeza, mas é uma certeza mentirosa, mas é uma certeza. É mais ou menos isso. O neurótico vai tentar encontrar a resposta no outro. O perverso já vai fazer uso da certeza usando o outro. Mais ou menos isso. O que mais? O que chegou aí para vocês? Oi, Joana. Olá, Felipe.
é muito difícil dar aqui algum feedback tão denso e tão rica toda esta mensagem que é difícil depois reagir. Ainda demoramos aqui a assimilar. Mas eu gostava de fazer uma pergunta que foi uma coisa que me ocorreu no filme. Acho que esta última ideia que deu foi exatamente aquela que mais me marcou. Foi ela querer ir ao encontro deste amigo de infância e voltar para trás e desmaquilhar-se e estar sempre a tentar estar perfeita, não é? No ideal do eu, e sempre neste efeito comparativo. Isso é muito interessante. Mas a partir dessa fase do filme, o filme desiludiu-me muito. Eu gostei muito da ideia do filme e depois ele desiludiu-me muito, se calhar por questões minhas, mas, mas transforma-se numa coisa mais psicótica e mais desorganizada, e talvez eu precisasse, por questões minhas, volto a repetir, de alguma organização a seguir a tudo isso. E a partir dali é só destruição e monstros e eu desliguei-me do filme. Eu gostei muito da premissa, mas desliguei-me do filme e depois tive que reenquadrar e pensar: mas é um filme de terror, mas não é de terror, e não consigo enquadrá-lo em terror, porque ao mesmo tempo não me trouxe medo ou susto. Então eu gostava da sua opinião, porque foi tão interessante até aqui, sobre o que surge depois disso, o fim do filme e a forma como é resolvido todo este conflito, não é? Aquilo que estivemos aqui a falar, o que o Filipe falou, e muito bem, do conflito. Quando eu te escuto, né, eu lembrei de uma conversa com uma amiga, ela falou assim, eu acho que, eu conversei com os colegas, eu acho que o filme devia ter acabado num momento específico, né, que é aquele momento que a Elizabeth mata a Sue, né, e ela, de repente, ela volta. Naquele retorno, assim, e se quando ela volta, acaba, pum, né, dando ideia do que poderia ser e tal. Eu acho que seria um filme interessante, inclusive dá para fazer isso, só se dar pausa nessa parte. Mas eu acho que, pensando no ponto de vista do filme, eu acho que não é o que ele queria oferecer, né? Até pensando na ideia de terror. Ele queria ir para aquela cena final e tal, inclusive aquela cena do monstro, ela é baseada num filme do David Lynch, que morreu há pouco tempo, o Homem-Elefante, o título, que é inclusive baseado na história de um homem real. E eu acho que, e aquela cena final, para mim, eu vou falar disso assim, mas eu vou falar duas coisas. E essa ideia do conflito é muito interessante, né? Quando vocês vão lembrar do filme que a Sue acorda e a Elizabeth também está acordada, se ela consegue reviver, e as duas estão acordadas ao mesmo tempo, quando eu assisti o filme, eu pensei muito na ideia da psicose. Porque na ideia da psicose, você tem uma cena onde você tem o conflito de duas partes e você não tem o terceiro que vai mediar, que é a palavra, que é a linguagem. Lacan vai falar muito disso no seminário um quando ele vai falar que o desejo tem a ver com o estado de concorrência. E também lá no doutorado dele, quando ele vai falar da Aimee, no caso do doutorado dele, a Aimee, em determinado momento, que o Lacan atendeu no... Esqueci o nome do hospital. Ele atendeu em determinado lugar, que ela foi lá, ela teve, né, ela foi presa e tal, porque ela tentou atacar uma atriz. Porque, na verdade, a atriz atuava, não sei se era novela, teatro, com textos que a Aimee escreveu. Então, a Aimee tinha uma confusão de quem ela era quando ela olhava para a atriz. Então, nessa confusão de quem sou eu, puxando para o que eu falei hoje, na confusão entre quem sou eu, quem é o outro, o que o Lacan vai chamar de transitivismo, lá no Estádio do Espelho, puxando o nome transitivismo do Winnicott, nessa confusão, o que salva, vou usar essa palavra mesmo não gostando dela, o neurótico, é que ele pede para o terceiro. Quem sou eu? Aí tem uma nomeação. Ao não ter o terceiro, o próprio filme mostra, né? Elas começam a degladiar. Não, peraí. Se é o caso de que isso pode existir uma entre nós, se você está tentando me matar, a gente vai brigar aqui, tanto é que o filme vai para esse lugar. E o que se cria no final, aquela cena do monstro, eu acho muito interessante, assim, né? Ainda dá pra gente viajar e pensar uma série de coisas.
como a Michelle diz muito bem, né? Os filmes não têm um psicanalista ali do lado escrevendo o roteiro. Alguns têm, mas a maioria não. Então, dá pra gente só brincar com isso, né? É só uma especulação. E dá para pensar muita teoria. Naquela cena no final do monstro, tem uma coisa muito característica, vou ver se vocês lembram. Vocês lembram que quando ela tá no corredor e os dentes dela estão caindo, ela encontra o produtor e tal, e ele fala assim: ah, garotas bonitas devem sorrir. E ela já estava ali sem dente e tal. Segue. Ela se transforma num monstro. No final do filme, quando ela está em cima do palco e a câmera está dando close em todas as partes do corpo, se vocês vão lembrar, tem uma parte que a câmera vira, mostra aqui uma parte de trás dela e tem uns dentes aqui. Só uns dentes colados na pele. E quando dá um close no dente, aparece a voz de fundo, como se fosse um eco, com o produtor dizendo: garotas bonitas devem sorrir. Então, aquele monstro era como se fosse um compêndio desorganizadíssimo de todo o ideal do eu que ela já ouviu. Então, se eu fosse dar conta e conseguir corresponder a todos os ideais, é isso que ia mostrar. Eu acho muito interessante essa cena, assim, porque se a gente supostamente desse conta e atingisse todos os ideais, a gente vai virar um monstro. E o mais interessante é que tem uma hora que ela, um monstro, ela diz: estava com saudade de vocês. Aí ela começa a apontar para ela e fala: aberração. Por que aberração? Porque não corresponde, ao mesmo tempo que corresponde. Ela tem os seios que uma mulher bonita precisa ter, ela tem os dentes sorrindo que uma pessoa tem, um rosto, mas ele está desfigurado, ele está completamente fora do contexto, do padrão que esperam. E esse descompasso faz dela existente, com os ideais do eu que o outro espera, mas mesmo assim não conseguindo criar um eu ideal. Então, esse descompasso eu acho interessante também que o filme mostra essa baita, essa monstruosidade. E a gente não precisa ir muito para o filme para a ideia da substância, né? A gente pode ver os exageros que tem hoje em dia com questões de estética ou não. Mas tem gente, por exemplo, fazendo muito procedimento de estética, gente, infelizmente, falecendo do procedimento de estética, porque, de novo, é uma tentativa de se encaixar num padrão. O filme mostra, pela relação escópica, que fica muito mais fácil assustar, impactar, mas daria para a gente pensar isso com gente que estuda demais, gente que trabalha demais, todas as relações dos excessos entram nesse lugar. E só para finalizar essa fala também que a Joana me colocou, tem uma outra coisa do filme que me lembra, aquela parte final do monstro, eu lembrei, né? Porque tem umas partes que tem alguns seios pendurados, assim, se não me falha a memória, algum cai no chão, tem essa bagunça. E no Seminário 10 da Angústia, o Lacan usa o quadro, que eu acho que é Santa Ágata, não tenho certeza, que mostra uma mulher, não sei se vocês já viram esse quadro, mostra uma mulher oferecendo uma bandeja, e nessa bandeja tem os dois seios. E o Lacan usa esse quadro muito interessante para dizer assim, bom, qual é o objeto que causa desejo no outro, né? Nesse caso, uma mulher e um homem, o que o homem quer é os seios, está aqui, tá os meus seios. Mas não é disso que se trata. São esses seios colocados numa determinada mulher, que tem um determinado contexto, que me queira junto. Então, o desejo está para além dessa relação do objeto, né? Ele tem todo esse contexto. Não sei se eu respondi ou só provoquei. Não, acho provocou, claramente provocou, mas fiquei a gostar mais do final do filme. Depois de perceber essa bagunça, todos os elementos conjugados de uma forma distorcida e conflituosa, mas achei muito interessante esta leitura que me deu aqui um sentido que eu não consegui ler quando vi o filme e que de alguma forma me afastou do filme e me fez não gostar do fim. E agora reconciliei-me com o fim e vou querer rever esta parte. Obrigada por isso. Meninas, tem mais pergunta aqui no chat, pode ler direto? Sim, sim. Não. Queres que leia? Lês? Eu posso ler. Só agora entendi melhor que o IDA é uma construção interpretativa a partir dos significantes do IDA, exatamente. Outras questões. Passar da impotência à impossibilidade significa parar de reclamar porque não se alcança o ideal de compreender que lutar por uma consistência imaginária é impossível e que não vamos ser amados por todos o tempo todo. Agradeço muito pela hora que bom. Diogo, é exatamente isso. Se vocês, pessoal, para vocês não tiver claro essa parte do IDA, desculpa, eu gosto de democratizar as perguntas.
I de A é a escrita do Lacan para eu ideal. I, A minúsculo, é eu ideal. E I, entre parênteses, A maiúsculo, é ideal do eu. Porque para Lacan, tudo que é minúsculo é imaginário. Tudo que é maiúsculo é simbólico. Dito isso, Diogo, eu concordo com tudo que você falou, mas eu só não vou dizer concordo, que a lacaniano é chato com as palavras. Só a parte que você fala assim, né? Significa parar de reclamar. Não para, não. Queria dizer que é isso, assim. Mas existe um movimento, assim, vamos brincar com as palavras, né? Reclamar tem a ideia de clamar. Tem um movimento que o reclamar é um pedido. Isso para de acontecer. Ou pelo menos para de acontecer com uma certa intensidade, porque não tem esse estado factual, assim, né? A partir de agora, não reclamo mais. A partir. Não, é uma coisa. Isso perde um pouco a força. É diferente disso parar completamente. Mas é mais ou menos esse movimento que você falou, assim, né? Do tipo, mas eu entendi que se eu. Mas e agora? Se fazendo tudo que ela quer, ela não vai ficar satisfeita? Como ela vai ficar satisfeita? Por que que você acha que a satisfação dela tem a ver com você? E aí, pum, tem uma separação sobre isso. Se tudo der certo, se toda aquela novena que você torce, rezar pro Lacan funcionasse depois de muito tempo, ótimo. Isso aqui é trabalhando na utopia que vai dar certo. Às vezes demora. Mas é mais ou menos esse movimento de ir afastando mesmo. Felipe, a personagem você definiria como neurótica, histérica ou psicose? Na psicose, ao ideal do eu? Pergunta complicada de explicar em pouco tempo. Diria que na psicose não tem especificamente o ideal do eu, ou se a gente for dizer que sim, ele é fixo. Porque é a mesma coisa que a gente dizer assim, na psicose tem grande outro, alguns vão te dizer não, outros vão dizer sim, eu te diria sim, ele só é de forma diferente da neurose. Então tem uma produção, tem um movimento da dinâmica na neurose, uma constância, que na psicose é fixo. O objeto é fixo. Quando eu quero alguma coisa, eu quero aquela coisa, não tem um movimento. A personagem, você olha, brincando com isso, eu chamaria de neurose, não sei se histérica. Histérica. Tem uma relação do negativo ali, daria para brincar que a Sul está mais com obsessivo em alguns momentos, outros não, mas neurose. Você tem essa preocupação em corresponder a um ideal. Pensa, se existir uma pergunta que eu gosto de transformar em dúvida, se existir a dúvida, o que que eu sou para o outro? Neurose. Essa dúvida é o que contorna. Gabriela diz: é ir até o impossível e mesmo assim é sempre a falta. É perceber o impossível. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, chamada Karime Colares, que é uma grande amiga, inclusive hoje em dia, simpaticíssima. Uma vez ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci, assim, né? Quando vocês pensam na palavra impossível, se você pergunta o que que é impossível para um cientista, é impossível voar. A palavra impossível para um cientista tem mais uma lógica do tipo, ainda é impossível. A gente chega lá. A gente está trabalhando para isso, pode demorar 100 anos, 200, 1000 anos. Mas é um impossível que estamos trabalhando para mudar, para tornar possível. Para a neurose, não. É o impossível que é impossível. Tem um lugar mais chique de dizer que é um impossível lógico e matemático, mas o que isso quer dizer? Do ponto de vista inconsciente, é impossível ir em uma determinada direção. Faz uma seguinte analogia. Eu não, eu estou dando uma volta no quarteirão. Mas é impossível para mim passar na frente de uma determinada casa, porque tem um cachorro gigante, eu morro de medo, então eu não passo. Não tem como ir por esse caminho. E o que que uma análise faz com esse impossível? Já que é impossível isso, eu nunca vou passar em frente. Não, você dá a volta, você vai para a rua de cima, você encontra outro caminho. Mas isso não quer dizer que aquilo que era impossível deixou de ser impossível. Mas você encontra um outro. O impossível continua ali. Você encontra um outro lugar. Vou rever o filme. Tem mais? Alguma parte que vocês quiserem. Eu nem sei se tem tempo, tô falando aqui, menina, você não precisa me interromper. Se vocês quiserem alguma parte que eu falei que ficou. Quiser que eu repita alguma coisa, aprofunde em outra, se eu souber. Oi, Ju, não tinha te visto.
Se substância, que é o nome do filme, fosse um conceito lacaniano ou freudiano, que nome ele teria? Pô, Felipe, domingo, hein, cara? É mais maior que eu, mais forte que eu. Se fosse um conceito, que conceito será que a substância em si, aquele trequinho, que nome seria? Não. Objeto é o que me move aí atrás dele. É um bom jeito da gente articular. Pensa assim, a substância é um jeito de fazer aquele eu existir. Desejo. Cintia, a Cintia tem. A cabelo. Não. Eu, mais algum? Grande outro? Não. Como é que chama a gambiarra que o neurótico faz para fazer alguma coisa existir no imaginário? Não. Sintoma. O sintoma é uma construção de um eu feito por uma espécie de gambiarra. O gráfico do desejo ele é chamado de S minúsculo de grande O, S de A. Isso quer dizer o quê? S minúsculo para ela que é significado. Então, quando você consegue finalmente dar um significado, dar uma existência para aquilo que o grande outro está dizendo, você consegue criar um eu, mas é um eu sintomático. Não estou dizendo que é um eu sintomático necessariamente ele sofre. Aí já é uma outra questão. O que eu quero dizer é que é uma gambiarra no sentido de é uma construção completamente possível. O único lugar, agora aquele momento que eu não queria estragar o domingo, mas amanhã a gente esquece isso. O eu só pode existir perto de um ideal se for sintomático. Isso está no, efetivamente no gráfico. No estádio do espelho, Lacan vai usar a seguinte frase: o eu é uma metáfora. O seu, o eu é uma construção de outra coisa. Quando alguém virou para mim, eu não lembro disso, mas algum dia alguém virou para mim e falou assim: Você é o Felipe. E eu pensei: Ô, que legal, o que que é isso? O que que isso quer dizer? Não sei. A partir de então, eu estou tentando corresponder a esse nome, entende? Mas eu já sou uma construção de outra coisa. O que eu estou fazendo é tentando significar, dar um significado a esse tal de Felipe. Você pode tirar Felipe, pode escrever psicanalista, pode escrever homem. Qualquer nome que vocês quiserem dar, existimos sempre como uma interpretação do que ouvimos que somos. Então, o eu é uma metáfora. Lacan, texto Instância da Letra e a Razão desde Freud. O sintoma é uma metáfora. O sintoma é quando você consegue criar alguma coisa existível, não sei nem se a palavra existe, alguma coisa passível de existência, existível, onde antes não era possível. Luísa, então existem sintomas que podem ser benéficos ou mais adaptados? Sim. Eu sintomático seria relacionado ao conceito de falso self de Winnicott? Mais ou menos, porque no caso do falso self tem um movimento de desenvolvimento do Winnicott, para Lacan não tem. Então existe uma transição do falso e verdadeiro self, que para Lacan, como eu falei lá, o conflito sempre vai existir, ter esse terceiro lugar. O Lacan chama de real e tal. É a única diferença, mas pode dar para pensar por aí sim. E quando a gente pensa assim, né? Tem uma pergunta muito boa da Luísa aqui. Existem sintomas que podem ser benéficos ou mais adaptados? Tem uma coisa que eu falo, não vou nem dizer falo, tá? Tem uma coisa que me enche o saco nos grupos, que é a ideia de que a gente precisa, como clínicos, trabalhando na clínica, entender o sintoma de dentro para fora e não de fora para dentro. Como assim? Se você vai ali na clínica e você escuta um paciente e você está pensando assim, bom, deixa eu entender se o que ele está dizendo é sintoma. Se a gente pensa como se fosse uma lista, bom, ele está me dizendo aqui que ele tem lá, tem coceira no braço, já vai pro corpo. Tem uma coceira no braço sempre em determinado movimento. Ele tem viciado em pornografia. Eu estou olhando uma certa lista aqui que eu já ouvi falar que são sintomas. Se eu estou fazendo esse comparativo, isso quer dizer que eu preciso atualizar essa lista o tempo todo. Porque na época de Freud não tinha gente viciada em celular. Então, sabe, não é sintoma nesse sentido? Então, o que que eu quero dizer? Isso seria como se a gente tivesse, que eu brinco, né? Os analistas têm que receber um newsletter
no computador atualiza os sintomas do momento. E isso é complicado de fazer porque a gente deixa de ouvir muita coisa. E o que eu sugiro que faça é escutar o sintoma, como eu chamo, de dentro para fora. O que isso quer dizer? É um jeito entender o conceito sintoma, entender como o sintoma se forma, e aí você vai poder escutar alguma coisa que se formou como sintoma. Porque senão você escuta um paciente que diz assim, não, mas eu tenho 2 empregos, trabalho bastante, isso não é uma questão para mim. Trabalho final de semana, trabalho no domingo, trabalho em feriado, mas eu estou bem com isso. E a gente pensa, se a pessoa está bem com isso, não é um sintoma, porque o sintoma tem que ter reclamação. Não. Sintoma é aquilo que você coloca no lugar da falta. Se você está colocando algo no lugar da falta constantemente, isso pode ser considerado sintoma. Sintoma, a rigor, como diz Lacan, é uma metáfora. Então, se eu estou entendendo que está tendo uma construção metafórica, eu posso considerar aquilo como sintoma. E aí eu posso ir lá e resolver. Não. O analista lacaniano não resolve sintoma. Sintoma é um guia. Se você precisa desse sintoma, eu, analista lacaniano, vou entender a necessidade desse sintoma e não o sintoma em si. Porque se você resolve o sintoma, aparece outro. É uma metáfora, é uma produção. Então, a necessidade do sintoma para a gente é mais relevante do que o sintoma. E se a gente julga ele de fora para dentro, a gente perde o que se caracteriza como sintoma. Então, o sintoma é isso que aparece no lugar do que não dá para aparecer. É mais ou menos se a gente usar essa frase. Isso que está acontecendo sintomaticamente dá para não acontecer? O que é ou não é sintoma? Este paciente consegue viver sem isso? Se tem essa fixação, pode ser considerado sintomático. Mas tem uma série de teorias do sintoma. O que eu quero dizer tem uma diferença importante entre olhar um sintoma de fora para dentro, senão a gente vai precisar ficar atualizando o tempo todo. E ao mesmo tempo, não pode se basear, pelo menos lacanianamente, em uma queixa somente. Porque tem muito paciente que vive bem com o sintoma, mas o ponto é, ele pode abrir mão disso quando ele quiser? A analista lacaniano trabalha com a fixação, com o imperativo. Só isso. Simples assim, como as minhas. Então, brincando com isso, sintoma seria outro título possível. Curioso, porque me veio inibição e angústia para pensar o filme. Agora fechou a tríplice aqui. Boa. O, o sintoma seria um outro título possível do filme, né? Você quer dizer? Imagina. Boa. A Ju traz a ideia do sintoma, inibição e angústia, falando muito rapidamente sobre isso. Sempre vão pensar que inibição, sintoma e angústia são formas de resolver aquilo que não é resolvível. Vamos de novo. Pensa o seguinte, o desejo está aqui. Aí eu estou me aproximando do desejo. Mas eu preciso me afastar do desejo. Por quê? Que se eu virar puro desejo, eu desapareço. Se só existisse a Sul, a Elizabeth desaparece. Esse, esse ponto é importante. Então, o que eu preciso fazer para me afastar da completude do desejo? Deixá-lo impossível ou insatisfeito. O que eu uso para isso? Vamos colocar uma inibiçãozinha aqui? Vamos não sair de casa? Como a Elizabeth fez. Vamos comer igual uma doida, uma desesperada, para poder justificar o motivo que eu tenho para não ser aceito? Vamos ficar trancado em casa e não atender nem o vizinho, senão ele vai se deparar com isso e vai se deparar com esse lugar não desejado? Então, inibição, sintoma, são, é uma loucura, porque são soluções neuróticas para a própria neurose. Por isso que o sintoma é uma criação neurótica para lidar com algo que não dá para lidar. Que ele mesmo criou, inclusive. Ana Catarina, a necessidade do sintoma é sua função? Sim. Para que esse sintoma está funcionando? Uma boa pergunta. Você precisa desse sintoma para quê? Uma pergunta que eu costumo fazer nos grupos de discussão de caso é assim, né? Só no sentido didático, para você estudar o caso, você pensa assim, se não fosse isso, seria o quê? Que alternativas esse paciente tem? Se não fosse o vício em pornografia, qual outra coisa ele poderia ter? E outra, trabalhamos com narrativas, né? Se ele está dizendo vício em pornografia e a gente entendeu de mão, é um problema. Agora, se a gente pergunta, às vezes a gente pergunta, o que é vício em pornografia? Não, menina, eu vejo um vídeo uma vez por semana. Ô, loucura, sou viciado. Tem uma semana que eu não vejo.
Por que você considera isso vício? Porque tem um colega, entende? Então a gente entendeu rápido demais, às vezes vício é um nome que ele deu. Porque alguém deu esse nome. Lembra? Não tem nada inédito. Felipe. Cara de bronca. Vamos ver. Carolina Ponce. Muito obrigado pela exposição e por trazer o Lacan para a conversa. Fisquei a pensar nessa intervenção do analista. Como saber se esse abalo da fantasia não fragiliza o analisando mais do que é preciso para continuar a análise? Que critérios usamos para saber o quando e como? Excelente pergunta. O critério é rigor teórico, angústia, mas a proximidade da angústia. Mas existe uma clínica, que eu, por razões completamente baseadas na teoria, não concordo, que existe um movimento de causar angústia no outro. Isso, a angústia vai acontecer porque tudo que o neurótico faz é para se afastar dela. O que uma análise faz, consequentemente, aproxima ele da angústia. Você vai tirando as coisas que o neurótico colocou até o momento que você possa perguntar: você já parou para pensar por que que você precisa disso? E aí você vai ouvir alguma coisa. Porque se não for desse jeito, ele vai embora. Por que que você acha que é você que está fazendo ele não ir embora? Da mesma forma que a gente pode perguntar ao contrário. Por que que você acha que é você que faz ele ficar? Quando essas perguntas começam a aparecer, o paciente se depara com esse lugar da angústia. E é que é um pouco da sua pergunta, né? Quando a gente começa a abalar isso e a fantasia fica fragilizada, que é exatamente o movimento da análise, é como se o paciente dissesse: bom, mas eu estou me enganando com isso? Eu estou mentindo para mim mesmo? A fantasia é só uma fantasia? Sim, tem esse momento da análise. Mas isso não quer dizer que você não possa criar outra, e outra, e outra. Então, esse é o lugar do que quando o analista ou o analisante se implica e fala assim: nossa, mas tudo que eu estou fazendo não adianta de nada. Então, o que eu posso fazer? O que você quiser. Mas o que eu faço? O que você quiser. E essa pergunta vai aparecer. Se vocês não ouviram, algum momento, o paciente falar o que que eu faço, vão ouvir ainda. Mas então, o que que eu faço? E o que que a gente faz com isso? Pergunta a pergunta. O analista mais faz o que aquilo que faz o analisante. Se tiver um voodoo em casa, ele faz, nossa, assim, xinga a gente para todo mundo. Além de não indicar, xinga muito. Toda vez que eu faço uma pergunta para o meu analista, ele não responde e ainda me deixa falando sozinho. Corta a sessão e vai embora. O que que a gente faz com a pergunta, entre outras coisas? O que que a gente faz com a pergunta, o que que eu faço? Pergunta da pergunta. Por que que você está me perguntando? Por que que você está perguntando sempre para fora o que você quer? Porque é um lugar, os pacientes chamam de tédio. Já teve a palavra tédio, já teve a palavra angústia, já teve a palavra sozinho. Os pacientes vão nomeando esse lugar do tipo, eu não sei o que fazer. Mas dá para saber? Onde está esse saber aí? Ué, não tá em você? E é esse o conflito. Mas, Carolina, só sintetizando a resposta, o objetivo nosso da clínica é, a gente não tira as defesas para deixar alguém completamente vulnerável. A gente tira para dizer, você criou isso, só que você não sabia. A partir do momento que você criou, você pode criar outro, e outro, e outro, e outro. O objetivo é o deslocamento. Mas dentro desses deslocamentos, você vai entender que tem um impossível para poder você de um para o outro. Sair da impotência para o impossível. Luísa, aí o analista, ao perceber a falta, que ajuda no entendimento dessa. Aí o analista, ao perceber a falta, ajuda no entendimento dessa falta. Isso fará o analisado a caminhar mais diretamente à verdadeira falta. A falta passa a ser o ideal. Então, é que não tem essa verdadeira falta. Existe um movimento de que o analista percebe a falta. Essa falta foi nomeada. Lembra que eu falei do pai? Que o pai não é aquele que pai, Netflix, irmão mais novo? Aquele foi um nome. Eu preciso desse nome para entender porque eu sofro. Mas eu não sofro justamente por causa desse nome. Mas é o nome que eu dei ao sofrimento. Porque eu prefiro. Vou contar a metáfora que eu gosto, porque essa metáfora ajuda bastante. Não sei o quanto vocês conhecem a metáfora do louvo a Deus. Ela encaixa aqui como maravilha. Metáfora do louvo a Deus que o Lacan vai usar, lição 1 do seminário 10 tem, e no seminário 17 também. O Lacan vai usar a metáfora do louvo a Deus, que é a seguinte: o louvo a Deus macho e o louvo a Deus fêmea. Quando eles estão ali no vucu-vucu, no vucu-vucu, na cópula, e aí, tudo bem? Vinho, 3 vinhos depois. Vamos ali louvar, vamos louvar.
Beleza. Se encontraram, louva-a-Deus macho, louva-a-Deus fêmea. No ato, na cópula natural dos animais, a fêmea arranca a cabeça do macho no meio da cópula. Dito isso, o Lacan vai dizer o seguinte: o neurótico, se tivesse no lugar do louva-a-Deus macho, ele preferiria a certeza de estar com uma máscara de louva-a-Deus macho do que a dúvida se ele está com uma máscara de fêmea ou com uma máscara de macho. Ou seja, ele prefere a certeza de que vai ter a cabeça arrancada, consequentemente morrer, do que a dúvida de não saber quem ele é para o outro. E por que eu estou dizendo isso? Por causa da falta. O paciente, o neurótico, ele prefere uma certeza que seja a posteriori negativa do que a dúvida de quem ele é para o outro. Importante dizer que tudo isso é inconsciente. Ele não prefere, oba, sou o estrupício da mamãe. Oba, vou ficar com essas pessoas que me maltratam. Não, isso é inconsciente, uma repetição. A análise serve para mostrar isso. Jorge, neste caso, pode dizer-se que a passagem da impotência para a impossibilidade na análise, de certa forma, o analisando, reganha alguma potência, alguma capacidade, aceitando que não controla o vento, ganha alguma capacidade de utilizar a seu favor? Mais ou menos isso. Se você concorda com essa impossibilidade, você faz alguma coisa com ela. Quer ver um exemplo que eu dei esses dias, Jorge? Eu dou uns exemplos muito esquisitos, assim, né? Vocês já perceberam. Estava conversando com um amigo, eu falei assim, não sei se vocês têm gato. Quem tem gato vai entender isso. Se vocês não tiverem gato, tem. Inclusive, estou vendo um ali na frente. Tem um gato que o gato vale mais carteirinha de psicanalista do que qualquer formação. Tô brincando, pelo amor de Deus. Vamos supor o que acontece, né? Quando eu comecei a ter gato, comecei a ter experiência com gato, o que acontece? Você vai entender. Você está ali fazendo um café, passando um café, aí você vai dar um passo para trás. Quando você vai dar um passo para trás, tem um gato no meio das suas pernas. Você não sabia. Então você tropeça no gato, você quase cai, café cai. Aí você está andando pela casa, de repente você está andando pela casa, você tropeça o quê? Num gato. Quem tem gato vai me entender. Eles ficam no meio do caminho. É isso. Então, o que que a gente pode fazer? O que que seria um começo de uma análise? Você está andando, aí você pega o gato, que não vai entender nada disso, você olha bem para a cara dele e fala assim: meu querido, ou no caso da minha primeira, minha querida, sai do caminho. Eu vou tropeçar em você, vai machucar, vai não sei o quê. Não adianta. Você vai estar ali no outro dia, tal, tal, tal. No meu caso, tem três gatos. Então, você imagina eu desviando assim, eu estou parecendo um ninja, um Naruto da vida desviando na minha própria casa, subir na parede. Eles estão sempre no meio do meu pé. O que que é o movimento de análise, como o Jorge falou bem elaborado aqui, né? O que que é esse movimento do vento? Hoje em dia eu ando em casa e eu estou ali fazendo café, eu já sei. Parto do pressuposto que pode haver um gato atrás de mim. Então eu já me movimento um pouco mais devagar ali, para não tropeçar. Não adianta falar para ele sair. Então quando eu vou para o caminho, ele está literalmente esparramado. Eu dou a volta. Ou seja, você leva em conta tudo aquilo. O que que seria isso na prática? Outra vez? Não, outra vez. O que que seria isso na prática? Um paciente leva em conta alguma coisa do tipo: nossa, mas eu tenho essa mania chata de querer chamar as pessoas para sair só para elas falarem não e eu me sentir rejeitado. Detesto isso, já vi na minha análise. Então, quer saber? Vou pedir de outro jeito. Pronto. Levando em conta a direção do vento, você adapta as velas, por exemplo. É mais ou menos isso que acontece. O que você chamou de talvez, não sei se é isso que você chamou de potência, mas pode ser. Se isso é considerado uma potência, mas é levar o impossível em consideração. Isso não quer dizer que a gente vai chegar na clínica e o paciente vai falar assim, né? O problema é que meu chefe. Vocês já viram? Tem um meme na internet que diz assim, né? Às vezes eles usam para signo, às vezes aquário. Não tem alguém de aquário aqui, nada contra. Mas ele diz assim: esse tipo de amigo que vira para o outro assim e fala assim: nossa, amiga, lá em casa tá muito difícil, viu? Minha mãe não para de brigar, não aguento mais morar com a minha mãe. Ué, vai morar sozinho. Não, também não é assim. Ah, então, meu relacionamento tá muito difícil. Tá. Você para? Isso não quer dizer que o analista vai fazer isso. Isso quer dizer que, ao reclamar, existe uma relação entre reclamar e que isso vira um pedido. Ou a reclamação é uma
constatação negativa de um fato. Tem uma diferença muito importante. Na clínica, na análise, a gente descobre quais são as nossas repetições. O que a gente vai fazer com isso? Nancy, Felipe, com um pouco que sei da psicanálise lacaniana, ouso dizer que todos os analistas que me dizem lacanianos têm esse cuidado de você apontar. Michelle Ruma pontua de maneira similar à sua, de não levar a análise mais ainda à angústia, de cortar a sessão, por exemplo, na direção do desejo. Imagino como seria uma análise com uma personagem realizando, você é personagem, uma clínica no real, no corte do gozo. Poderia levar a um ato mortífero, não? Eu posso dar um exemplo, sim, concordo. Uma das coisas que aprecio muito na Michelle e aprendi muito com ela é esse ponto, assim, né? Esse lugar gentil que existe na clínica. E antes, deixa eu falar uma coisa importante, assim, né? Quando a gente está muito tempo com o paciente, quando a gente estuda o caso do paciente, porque a gente faz isso o tempo todo, constrói o caso, anota, a gente sabe o lugar que angustia um paciente. Ou pelo menos deveria. Porque é um lugar que a gente fica ali balizando. Vamos falar sobre isso sem falar sobre isso? Vamos entender? E a gente sabe isso. Então, é uma coisa meio Homem-Aranha, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Você sabe desse lugar. E o ponto é, qual a necessidade de você angustiar alguém? É esse o principal ponto. Na clínica especificamente milleriana, o detalhe principal da clínica é chegar nesse lugar da angústia, apontar para o paciente e dizer, faz alguma coisa diferente com isso. Vou dar um exemplo. Uma vez, alguns anos já, eu estava dando um curso, nem lembro o que que era, acho que era um sábado, e eu estava explicando alguma coisa específica e a pessoa falou assim, Felipe, você falando sobre isso, né, de que a gente tem que entender o motivo que alguém está fazendo alguma coisa e não só falar para a pessoa parar de fazer e tal, eu me lembrei que uma vez eu fui fazer uma supervisão e tal, e a pessoa, eu estou contando uma coisa que me contaram. Eu estava numa supervisão e era com a clínica mileriana e aconteceu o seguinte, né? Esse paciente, lembrei. Eu estava dando um curso de esquema aéreo e eu estava falando que a parte de baixo do esquema é quando você tem os imperativos, né? Então tem um eixo ali do eu e do grande outro. E aí o paciente diz assim: "Ah, tô com dor de cabeça". Aí o analista diz: "Ué, vai tomar remédio". Isso aqui é um campo do saber, isso não produz coisa nova, isso fecha, né? Então eu estava explicando essa parte. E a pessoa diz assim: "Essa coisa inclusive que você falou da dor de cabeça e tal, me lembrei que eu estava numa supervisão e com essa pessoa, espírita, e essa pessoa me disse o seguinte, eu virei para ela e falei assim, porque esse paciente está sempre com dor de cabeça, né, mas não vai no médico, e eu falo para ele, questiono sobre o médico, ele não vai e tal. E aí ela falou assim, o supervisor, né, falou assim, você vai virar para esse paciente e vai falar o seguinte, fulano, você está com enxaqueca e volta toda hora para a sessão. Enquanto você não for no médico, não fizer os exames e voltar aqui com esses exames, você não volta para a sessão. E você vai me pagar semanalmente todas as nossas sessões como se ela tivesse ocorrido. Mas não volta aqui enquanto isso não acontecer. E corta, eu falo assim, até semana que vem ou até a próxima. Então, essa foi a sugestão que ela recebeu da supervisão. Eu falei assim, bom, se você questionar se ele baseou a teoria em cima disso, você pode avaliar e decidir o melhor para sua clínica. Mas do meu ponto de vista, é muito mais interessante o motivo das repetições que alguém não está indo para o médico do que obrigar alguém para o médico. Isso não movimenta muito, isso não vai para um lugar. Ou seja, quando alguém se depara com angústia, se depara com aquilo que faz necessariamente existir a neurose. O que eu quero dizer com isso? Seminário 6, lição 1. Quando Lacan vai dizer que o desejo é uma defesa ou correção. A neurose, a estrutura, né, as estruturas no geral, são uma defesa contra o desejo. O que interessa ao analista é por que alguém está tentando o tempo todo se defender do desejo. E meio que não adianta virar para alguém, do ponto de vista rigor teórico, não adianta virar para alguém e falar assim: para de se defender, se depara com esse desejo, mergulha de cabeça, banca seu desejo, faz sei lá mais o quê, porque isso não leva em conta o principal conceito da psicanálise, se chama inconsciente. Dizer para alguém fazer isso e supor que isso tem a ver com o inconsciente, é a mesma coisa que eu virar para vocês e falar assim: hoje vocês vão sonhar com a Carla e a Filipe em cima de um dragão dançando uma dança bonita.
Não dá. Por mais bonito que isso seja, não dá para controlar o sonho. Então isso não vai acontecer. Não dá para controlar o sonho. Da mesma forma que você não controla a falha. E também não controla a repetição do outro. Então, um pouco por aí, Nancy, que eu penso a clínica do real, porque ela não tem, pelo menos até onde eu fui, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que alguém sustente uma teoria e fale assim, tá vendo como Lacan falou aqui? Mas desde que eu estudei até hoje, e aí, estamos falando de Michele não é qualquer pessoa, estudou um pouquinho que ela estudou, não tem uma base teórica que me sustente esse lugar de causar angústia. A clínica da neurose, a clínica como a gente chama do RSI, vai fazer a pessoa chegar na angústia. Mas como o próprio Lacan disse em outros momentos, com outras palavras até em francês, a gente causa angústia de um lado, mas a gente segura a mão com o outro, dizendo: e agora? Estamos na angústia, mas eu estou com você. O que que você está pensando? O que que você quer fazer com isso? Como uma vez que a minha própria analista disse o seguinte, né, eu virei para ela, faz um tempo, e falei assim: nossa, mas eu estava tão angustiado ali. Qual é aquela coisa que quando você está na análise, você esquece que você é analista, né? Você baixa a guarda e leva uma porrada. E ela falou assim: é claro que tá na angústia, você não colocou palavra. Coloca agora. Nossa, tô pagando ainda, Jesus. Entende? É isso. Quando eu coloco palavras, eu me afasto um pouco mais da angústia. O único problema é que o neurótico coloca sempre as mesmas palavras. Simples assim. Simples assim, nada simples assim. Cabe-me agora aqui a mim gerar a falta. Temos que encerrar. Filipe, foi um prazer. Obrigada também a todos os participantes. Queria também dizer que nós vamos contar com uma comunicação do Filipe no encontro que vamos ter da nossa associação, da AP, a 11 e 12 de Abril. O Filipe vai botar discurso. E também dizer-vos que já temos data para o próximo filme, vai ser a 16 de março, domingo, e vai ser o filme. Tá, 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 ainda estou aqui, ok? O sorriso do Filipe valeu tudo. Pronto, em breve anunciamos o convidado. Queríamos só deixar-vos já aqui a data, 16 de março, domingo, 9 horas. Ainda estou aqui. E a Carla vai agora brindar-nos com umas palavras bonitas. Quem conhece melhor a Carla sabe que ela é muito boa com as palavras e com a poesia e escreveu aqui uma coisa e eu acho que é uma boa maneira de nós encerrarmos por hoje. Isto é o Filipês. Simples assim. Rolou. Então, o Filipe Substância, não é? O Filipe Abala é motor de impossibilidades. Instiga conflitos. Afasta isdiás. Agita a substância. Abana e segue junto. É ponto de interrogação. É vírgula. Filipe é reticências. Simples assim. Queremos mais. Obrigada a todos e obrigada a ti, Filipe. Beijinho. Obrigado, Carla. Obrigado, Obrigada, pessoal. Filipe. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Estava a ouvir mal.